Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. Nesta sexta-feira, dia 24 de junho, no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV. Neste segundo bloco, tenho a honra de conversar com a médica veterinária doutora Maísa Bianchini. Ela que está aqui para poder falar justamente sobre esse mercado, sobre esse nicho que tem crescido cada vez mais aqui em Governador Valadares, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, e é também uma área muito importante. Doutora Maísa Bianchini, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim, né, estar participando e falando um pouquinho do meio que eu mais amo. E, doutora, para a gente poder começar nosso bate-papo, a faculdade de medicina veterinária, todo mundo conhece alguém ou tem algum conhecido distante que fez, está fazendo, cursou a faculdade de medicina veterinária, e é um curso que oferece um leque profissional, claro, para depois que a pessoa sair da faculdade, muito importante e muito abrangente. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo de formação e como é importante passar pela faculdade, especificamente nessa área de medicina veterinária. Hoje a medicina... Famosa Medvet. A Medvet. Hoje a medicina veterinária ela é muito grande, né? Assim, a gente trabalha, a gente estuda dentro da faculdade desde boi, né, cavalo, a gente estuda galinha, a gente estuda suíno, né, são os porcos, peixe, o que mais impressiona, a área da produção, a fiscalização sanitária, a gente também estuda as leis sanitárias, porque todo produto de origem animal, quando ele é comercializado, ele precisa de um médico veterinário fiscalizando a saúde, né, do próprio animal, do abate. E também hoje o meu mercado, que é o que eu mais amo, né, que é o de pequenos animais, que a gente chama, né, que é trabalhar com cães e gatos. E hoje a gente tem até a área de silvestres, né, que tem gente que tem coelhos, né, tem alguns pássaros, e aí também inclui dentro da área ou de pequenos ou de silvestres. Muito interessante, né, porque de fato muitas pessoas saem de Governador Valadares para poder cursar a Faculdade de Medicina Veterinária. Hoje já temos no campus da Univale o curso de Medicina Veterinária. De fato é um curso que tem crescido de forma muito abrangente e de forma muito importante. Sobre os cuidados que as pessoas hoje em dia têm com os seus animais de estimação, e é praticamente impossível pensar numa lista de 10 pessoas, 7 ou 8 que não possuem um cachorrinho ou um gatinho. E essas pessoas possuem um amor muito forte e um cuidado muito exacerbado com esse cão, com esse gato. Você que pode falar com propriedade sobre esse assunto, qual que é a importância desse cuidado com o cachorro, com o gato, sempre estar atento com ração, alimentação, enfim, fique à vontade para poder discorrer sobre o assunto. Então, eu acho que hoje os animais, né, principalmente os cães e gatos, que estão muito mais próximos hoje do ser humano, né, são o mundo pet. Então, os grandes cuidados que a gente sempre orienta é uma boa alimentação, né, rações de qualidade e principalmente vacinação em dia, né? Existem muitas doenças contagiosas, algumas, né, até para o ser humano, por exemplo, a raiva, que é muito importante estar com vacina em dia. E algumas doenças que são transmitidas entre eles, né, entre os cães, entre os gatos, né? Então, a gente manter a vacinação em dia, eu acho que hoje o principal. A gente também tem a leishmaniose aí na nossa cidade, que a gente tem grande quantidade, muitos cães, né, muitos casos. Então, esse animal aí, quando ele for adotado, né, ou quando a pessoa adquirir um animal, fazer os exames, né, tá com os exames em dia, para a gente poder vacinar e manter a vacina em dia, né. Controle de pulga e carrapato a gente também acha de extrema importância, né. E é basicamente esses cuidados, claro, vermífugo, né? Tá sempre levando no médico veterinário para a gente ver como que tá a saúde geral desse animal. Então, basicamente isso. Até uma curiosidade minha, e você que atua numa clínica, né, é sócio de uma clínica que tem esse público muito especificado, né, a questão dos pets. Como eu disse, né, antes da sua última explanação,
É praticamente inimaginável pensar em uma lista de 10 famílias, 6, 7, 8 que não possuem um animal de estimação. Sim. E aí, principalmente cachorro ou gato. Sim. Por que isso acontece? Porque nós sabemos que esse fenômeno não é de hoje, já Sim. de muito e muito tempo. Mas podemos colocar que em 2022, de fato, é um alto número de famílias que possuem um animal de estimação nas suas casas. Por quê? Então, acho que assim, eu vou falar um pouco do que eu acho. Antigamente, né, culturalmente, se tinha a visão de que o cão ficava no fundo de quintal com o objetivo de vigiar a casa, né? Tanto que era muito difícil você ver pessoas com gatos. Sim. Os gatos eram mais de rua e os cães faziam parte da vigia da casa. Mas com o tempo, né, eu acho que assim, por se aproximar cada vez mais desses animais, as pessoas viram o carinho, né, em troca, né, que quando se aproximavam mais, tinham esse carinho maior e foi cada vez mais trazendo para dentro de casa. E aí, com o tempo, né, esses animais foram ganhando até melhor qualidade de vida, né, então as pessoas começaram a cuidar melhor, ver quando estavam doentes, porque estavam mais próximos, né? Um cachorro que às vezes ficava no fundo do quintal, hoje está dentro de casa, dormindo no quarto. Então, aumentou os cuidados, né? E eu acho que de felinos, né? Como antes tinham muito na rua, como o cão se aproximou muito do homem, né? Começou a também fazer isso com os felinos, né? E aí viu que o gato não era aquele animal bravo de rua, né? Era um animal que também gostava de carinho, também oferecia carinho, né? E aí também começou, acho que hoje também o mercado felino tem aumentado muito mais por conta disso. E é claro que, como tudo na vida, tem os seus pontos positivos, né? E também os pontos negativos. E para quem, por exemplo, não tem um cachorro em casa ou um gato, e essa afirmação ela tem sido feita de forma muito frequente, que às vezes existe um certo exagero por parte dos donos de pets, dos donos de gatos, enfim. Você que tem mais do que propriedade para poder falar, convive diariamente com esse tipo de situação, ou não, você pode falar. De fato, algumas famílias, algumas pessoas, às vezes, exageram no cuidado, no trato com o animal. Eu acho que hoje, né, a gente trouxe o animal tão próximo da gente que às vezes a gente quer humanizá-lo de forma que ele seja como um ser humano, né? Mas eu acho que o que às vezes esquece é que eles têm as particularidades da espécie. Então, um cão, né, por mais que ele faça parte da família, dê todo o amor e receba, e realmente é um ser parte da família, ele precisa dos cuidados da espécie, ele precisa passear, né? Ele precisa brincar com a bola, ele é um cachorro que necessita de energia, de atenção. Não é só um animal que você vai passear só com ele no colo porque você tem medo de colocá-lo no chão. Ele precisa ter qualidade de vida de um cão, né? Assim como o gato, né? Ele tem que ter, né? O gato tem aquele comportamento de caça. Então, você fornecer brinquedos de caça, mesmo dentro de casa, e entender, por mais que ele faça parte da família, ele tem os seus comportamentos da espécie. Interessante o seu relato, porque muitas pessoas falam aquela famosa frase, nossa, trata o cachorro e o gato como se fosse gente, como se fosse ser humano. Às vezes está almoçando ali com a família e coloca o gato, ou principalmente o cachorro, para poder almoçar junto também. Inverno chegou, tem alguns cuidados específicos e primordiais para pets, gatos? Tem sim. Na verdade, a época de inverno, eles estão mais propícios a algumas doenças respiratórias, igualzinho a gente, né? Que tem tido aí mais gripe. Então, assim, a gente tem a gripe também dos cães, né? A tosse dos canis. A gente tem uma doença muito grave em cães que chama sinomose. É uma doença que começa com via respiratória, mas ela desenvolve, né, para quadros neurológicos. E esse vírus, ele fica mais no ambiente, ele é favorecido durante a época do inverno. Então, agora, principalmente vacinas têm que estar em dia, os cuidados, né, com frio, o animal sente mais frio nessa época, então, às vezes, ele tem alguma doença articular, né? Então, ele sente mais dor nessa época. Então, colocar roupinhas, o animal ter uma cama confortável na hora de dormir, uma casinha, às vezes, se ele, né,
vive fora de casa, ter uma casinha para cobrir do frio. Então, eu acho que esse cuidado é importante, sim. Infelizmente, temos visto muitos casos de cães cometidos por câncer. Uhum. E queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque, infelizmente, o número de óbitos de cães que, infelizmente, foram acometidos pelo câncer tem crescido muito. Discorra sobre o assunto. Então, o que acontece, né? Como eu disse, como o cuidado aumentou tanto, a sobrevida do cão também aumentou. Então, o cão que antes vivia 6 anos, 7 anos, hoje ele está aí com 14, 15. Tem um paciente de 19 que a gente fala, a gente fica até feliz quando chega pra gente. Então, assim, com isso, quanto o animal mais velho, ele está mais propício a desenvolver alguns tumores, né? Então, assim, os cuidados para esses cães, né? Tá sempre em dia em relação aos exames. Aparecer um carocinho, busca logo para a gente diagnosticar antes que ele cresça, né? E se espalhe tão rápido. Lógico, a gente tem, assim como no humano, alguns tumores que são tão agressivos quanto em humanos. Não pensar que todo é igual, né? Tem tumor em humano que é muito agressivo, que chega no cão ele não é. Sim. Mas hoje a gente tem muito animal com tumores, né? Essa é a minha área de especialidade. Recebo os pacientes, assim, daqui de toda a região, né? Faz tratamento, alguns quimioterápicos, né? Assim como no humano, a gente usa alguns quimioterápicos exatamente humanos em cães, mas para a gente prolongar a vida aí deles e dar qualidade de vida. Doutora Maísa, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. É sempre muito importante falar sobre esse universo dos animais e principalmente sobre a medicina veterinária, que, como nós dissemos no início do nosso bate-papo, é uma área, uma classe que tem crescido muito e não para de crescer. E você, como uma das referências aqui em Governador Valadares, fico imensamente agradecido por você ter aceitado o convite e as portas estão e estarão sempre abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a vocês. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Antes, claro, vamos falar do Cruzeiro, que ontem perdeu para a equipe do Fluminense pelo placar de 2-1, jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E para poder falar rapidamente sobre esse jogo, é claro que nós temos que colocar no contexto da partida disputada ontem no Maracanã o momento vivido pelas duas equipes. O Fluminense não é uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Afinal de contas, os 3 melhores times do Brasil, todos nós sabemos quais são. Flamengo, Atlético e Palmeiras. Mesmo o Flamengo vivendo uma crise. Porém, o Fluminense, depois de Flamengo, Atlético e Palmeiras, está ali na briga com o Corinthians, com o próprio Internacional, com o São Paulo, para poder herdar, né, esse título, podemos colocar assim, de 4ª ou 5ª melhor equipe do futebol brasileiro. O Fluminense tem o Ganso, tem o Luiz Henrique, que ontem fez a despedida jogando no Maracanã com a torcida do Fluminense, que já está vendido para o futebol espanhol. Enfim, é uma equipe com bons valores individuais e que vive uma realidade totalmente diferente da do Cruzeiro, que é uma equipe de Série B, que vive um bom momento, é o atual líder da competição, tem uma boa margem de diferença de pontuação em relação ao 5º colocado. Enfim, mesmo o Cruzeiro fazendo uma boa campanha na Série B, enfrentar uma equipe de Série A é algo totalmente diferente. E nós vimos isso principalmente na primeira etapa, quando o Fluminense abafou, controlou toda a partida, e o Cruzeiro, que até tentou fazer contra o Fluminense aquilo que ele sempre faz contra as equipes que ele joga contra no Campeonato Brasileiro da Série B, ontem não conseguiu, e o Fluminense foi muito melhor do que a equipe do Cruzeiro, apesar que no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu suportar bem a pressão da equipe do Fluminense, principalmente após ter sofrido o segundo gol marcado pelo atacante argentino Cano. Segundo jogo, no Mineirão, será disputado daqui a 2 semanas, no dia 12 de julho. Vamos aguardar para poder saber o que o Pesolano vai armar contra a equipe do Fluminense para tentar reverter a vantagem da equipe carioca. Como não temos o critério de gol qualificado nesta fase da Copa do Brasil, no jogo de volta, 1-0, por exemplo, para o Cruzeiro, a disputa vai para os pênaltis. Caso o Fluminense vença ou empate a partida, consequentemente, se classificará para a fase de quartas de final. Mas o Cruzeiro, né, que tem como grande objetivo na temporada o retorno à Série A, tem compromisso já na próxima terça-feira, às 21h30, contra a equipe do Sport no Mineirão. Cruzeiro que vai fazer 2 jogos seguidos em casa. Contra o Sport na terça no Mineirão e na sexta-feira contra a equipe do
Vila Nova. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto na próxima segunda-feira. Obrigado a todos vocês que acompanharam todas as entrevistas, todas as notícias do Super Notícias nesta semana e eu tenho um compromisso marcado com você na próxima segunda-feira. Um excelente final de semana para todos vocês, um grande abraço e até mais.